esperar a Fabi, ela não me mandou mensagem para entrar. Quando vou assim, me dá um toquezinho, gente. Que eu tô. Eu ia mandar mensagem agora, bom dia, Bom dia. perguntando se estava tudo bem com o laboratório, se a gente ia começar sem você. Me perdoa, meninas. Tá? Não, tá tudo bem. Nada, tranquilo, ó. Tá Foi muito viajar tranquilo. ontem, Rosane? Deu uma voltinha? Ai, dei uma voltinha. A gente foi em Niterói. Que A gente estava bênção. em Niterói porque nós temos um casal de amigos nossos também. A gente tem uma reunião de famílias, né? Assim, pelo menos de 2 em 2 meses, a gente faz uma reunião de famílias, várias famílias, assim, amigas, né? E esse casal já tinha mudado lá para Niterói, já tem uns 2 anos, e a gente, assim, ainda não tinha ido lá e tal, eu uni com eles, né? Aí ontem desceram umas 30 pessoas. Bênção, que Uma bênção. galera, assim, eu vou te falar, foram acho que quase 5 famílias, mais ou menos, mais a deles, né, reunidas lá, e aí fomos lá na casa deles, eles estão lá na igreja metodista lá de Niterói, né, que o pastor Evander tinha indicado quando eles foram daqui, e aí a gente deu um pulinho na praia. Que bom. Foi muito bom, foi Glória a ótimo, foi muito Deus. bom mesmo. Tem hora que precisa, né? Dar uma voltinha. Precisa. E a gente já estava assim com essas famílias há um Patrícia, tempão. bom dia. Oi, Fabrícia, bom dia, bom dia. Eu já estava um tempão mesmo para se programando para ir, né? E aí Aham. foi ótimo. Que Foi ótimo. bênção, que bênção. Muito bom. Eu tô doida para dar uma volta, mas o meu marido, para sair, ele não gosta. Vai Olha, sozinha. Ah, Oi? vai sozinha. Ah, Não separa. dá. Menina, o Joseph é terrível para sair, tá? Aquele homem para sair, nossa, misericórdia. Eu falo assim, meu filho, fica com Deus. Tô indo. É ruim. ai, Leva teu vai filho, passear porque no teu filho gosta de mundo. passear. Não gosta nada. Eita, Glória. Não Então, gosta nada. os Eu meus, tô. É, os meus mas eu. adoram. Aí eu falo assim, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ontem eu fui pro Rio correr, aí os meninos não podiam ir, porque não ia ter quem vigiasse eles, né? O Joseph ia estar trabalhando, senão eu tinha levado. É ruim, eu carrego eles tudo. Que é Mas isso. o Ai, gente, Bruno, que ele legal. tá, ele tá com 17 anos, fez 17, né? Aí tá naquela fasezinha de A gente não sai com os adolescente. pais, né? Não Não, querem Um o sair com Felipe. os pais. pouquinho É. complicado. Ontem eu e o Beto ia até comigo ali no Palácio Cristal, que teve chocolate. A gente ia um pouquinho mais cedo para depois ir para a igreja. Só que nesse meio tempo, o Bruno, nós tivemos oportunidade de falar de Jesus para ele, o Beto ficou conversando com ele um bom tempo. Aí eu abri mão do chocolate, porque é difícil ter esse tempo com eles, né? É. Não, Israel, o meu Felipe, Beijo, bem. o bom Felipe tem dia. a idade do Bruno, o Felipe é igualzinho, o Felipe não quer sair comigo mais não, eu ainda aproveito o Ravi, que o Ravi gosta, né? Aham, aproveita. Aí, Mas depois passa essa fase, dizem, né, que volta ao normal. Você não, sabe disso, piora, né, porque aí depois Rosane? só quer ficar agarrado na gente. Dizem que Mas tá depois bom. volta, quer ficar agarrado. Aí a gente fala assim, tu é adulto, vai embora. E aí, vocês conseguiram ler, meninas, o É isso finalzinho que eu do ia perguntar, capítulo? meninas. Como é que foi Ó, para vocês aí? Esse para final mim de não deu, semana, vocês para mim não viram? deu não, eu não consegui, eu vou ser bem honesta, eu não consegui ler. Eu estava no Rio, quando eu voltei para casa, eu voltei morta. Aí eu não consegui ler não, gente. Ó, foi difícil, hein? É, Misericórdia. Para que eu me meto numa. Eu falei com Jesus assim no meio do caminho. Tinha 15 quilômetros que eu já tinha corrido, ainda faltava 6. Eu falei, Jesus, para que você deixa eu fazer uns trem desse, né? Para que você me mete numa dessas? Só Jesus. Mas tá bom, Mas depois a gente acaba, aí a gente vê que é bom, que é delicioso, aí quer correr de novo. amém. completou o percurso todo? Sim, graças a Deus. Quase Amém. morrendo, mas foi. Que Amém. é difícil. Mas tá bom. Tá. E aí, Jô, Fabrícia, conseguiram ler? Como é que foi para vocês? Ó, João falou que não.
Conseguiu, Imagina, gente. Fabrícia? Conseguiu? Eu também consegui ler, pela graça de Deus. A Fabrícia e a Fabi é mais disciplinada. Ah, que nada. O dia foi corrido ontem. Eu vou deixar com a Rosane, então, tá? Eu vou botar o fonezinho e tô ouvindo vocês. Tá bom. Tá bom, Tá bom? Vamos começar, então. A Pri vai orar, então, por nós, Pri. Vou orar sim. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma bênção do Senhor. Esse dia tão maravilhoso que tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Senhor, o Senhor sabe o quão difícil tem sido viver nesses tempos. A gente tem vivido muitas batalhas, muitas dificuldades, muitas coisas que têm nos afligido, Pai. E só o Senhor sabe como é difícil, Pai, se manter na palavra, se manter na tua presença, ainda mais com tantas limitações que deixam para a gente. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada menina aqui, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar a vida delas, que elas possam estar ouvindo a tua palavra, possam estar se enchendo do teu amor e do teu poder, Pai. Te agradeço e te peço pela vida da Rosana, que o Senhor venha usar ela, que no momento que ela esteja nos explicando, nos ensinando, que não seja ela, Senhor, mas que seja a Ti, que seja o Teu Espírito Santo dizendo, nos ensinando, nos guardando, nos mostrando o Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, a gente vai começar, então, no capítulo 22 hoje, né? Aqui, a gente vai começar no capítulo 22 e vocês vão ler o restante do capítulo 21. Quem não leu Não tem problema não. Daqui a pouco eu vou ter que... Eu sempre passo, Rosana, eu passo o estudo, depois que a gente faz, para não ficar escrevendo na hora, eu sempre passo ele para o meu caderno de devocional e costumo trabalhar em cima dele. Então depois eu ainda vou fazer ele sim. Eu não fiz ontem, mas eu ainda vou mexer nele assim que eu começar. Então tá. E a Jo também. É só ler a partir do 23, né? Do 21, capítulo 21, a partir do versículo 23. Hoje a gente vai começar no capítulo 22, né? De Mateus. Então vamos lá, vamos ler? Isso. A Jo podia ler hoje pra gente, né? A Jo, quer ler, Jo? A Jo lê. Então tá jóia. Ela vai pegar um óculos. Fui acender a luz e ficou um pouco mais claro para enxergar. Vamos de ler até o 14, né? De 1 até 14, depois a gente continua. A parábola das bodas. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então Jesus, tomando a parábola, tornou-se a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E o outro, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolherizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas
Na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajudaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E festas nupciais foram cheias de convidados. E o rei, entrando para ver o convidado, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-vos os pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Amém, meninas. Assim, o texto é bem claro, né? A respeito do que quer falar aqui, né? Essas bodas do Cordeiro são o chamado nosso para o reino de Deus, né? Para o reino do Senhor. Aqui começa assim falando que Jesus, de novo, falando com eles por parábolas, né? Um rei que celebrou as bodas do seu filho, né? Isso fala claramente de Deus celebrando as bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus, né? Vamos dizer assim, o casamento, né? As bodas são o casamento, essa festa do casamento de Jesus, né? E aí fala que ele preparou o banquete todo, né? Os bois cevados e tal, e convidou todos eles, as pessoas importantes, né? E eles foram se chegando, né? Outros que estavam no campo, outros para o negócio, e eles, o que eles fizeram? Pegaram aqueles servos que foram enviados para convidar e mataram eles, ultrajaram, quer dizer, humilharam, né? E mataram. E isso fala aqui sobre o povo de Israel, porque esses servos enviados aqui, os profetas, e até João Batista, né, foi enviado, todos os profetas, todos que foram enviados da parte de Deus para falar com o povo, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para estar com Deus, né, para celebrar com Deus, né, foi isso que aconteceu. Eles foram mortos, né, os profetas foram, todos eles mortos, foram humilhados, foram presos, né, foram trajados mesmo. E aqui o texto fala sobre isso. E o rei ficou irado, quer dizer, Deus ficou triste, chateado e com muita raiva pelo que fizeram aos seus profetas. É assim que Deus tem feito com a humanidade, né? Através dos séculos, aí, através do tempo. Deus tem enviado os seus servos, Deus tem enviou agora para nós o Espírito Santo, né? Que convence as pessoas, e mesmo assim as pessoas não querem. As pessoas humilham, as pessoas maltratam aqueles que são enviados da parte de Deus para falar sobre o reino de Deus, né? Para esse convite, para essa festa, né? E aqui o que ele fala? Que a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Está falando claramente sobre essa rejeição do povo de Israel a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que foi enviado para a salvação, né, de todas as nações, e rejeitaram a Jesus também, né? E aí fala assim que o rei ficou irado com isso. Então ele disse: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos, né? Aqueles que ele tinha escolhido, o povo de Israel, que havia sido escolhido para ser esse queria proclamar para todas as outras nações a salvação de Deus, né? Não eram dignos. E aí ele fala para os servos, né? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E aí, gente, aqui entra nós, entramos nós, o povo gentio, né? Isso é muito importante a gente entender, que o povo de Israel rejeitou ao Senhor, né? O povo de Israel foi muito rebelde, e por isso aqui se fala assim que abriu um espaço para a graça de Deus. Aqui está falando claramente disso, desse espaço. Enquanto eles rejeitaram,
abriu a chance, a oportunidade para que nós, os gentios, nós, os que não éramos o povo original lá, né, chamado por Deus lá em Abraão, nós não éramos o povo, né, a descendência de Abraão, né, nós não somos judeus. A salvação vem dos judeus, né? E nós não éramos esse povo, mas abriu-se essa porta e nós pudemos entrar. E essa porta está aberta até hoje, que é a porta da graça, Posso te né? perguntar uma coisa? Uma coisa que eu sempre fico muito em dúvida, aí depois tu pode me responder, não precisa responder agora, não. Só para não cortar, mas é só porque eu sempre lembro disso. Se o povo de Israel não tivesse rejeitado a Cristo como o Salvador, nós, os gentios, não seriam alcançados? Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre a gente não ser o povo, se tornar o povo de Deus? De qualquer maneira, eu acho que o Senhor iria nos salvar, porque assim, a Bíblia, a gente vai falando, narrando os fatos que vão acontecendo, mas, na verdade, a salvação já estava preparada desde lá da queda de Adão. Deus já sabia que o homem ia pecar lá, né? E, assim, desde lá, Deus já havia preparado a salvação, sabe? Deus não foi pego de surpresa, né? E o Senhor, de qualquer maneira, ele vem trabalhando isso com as pessoas, ele vem falando sobre isso, mas Deus já sabia que o povo ia rejeitar, né? E, assim, o plano original de Deus sempre incluiu os gentios, porque o plano original de Deus era que Israel recebesse essa salvação e fosse abençoar as outras nações com essa boa nova. Então, de qualquer forma, né, nós seríamos, a gente ia entrar. Oh, meu Deus! Mas, Eu sempre assim, fiquei nessa dúvida sobre a rejeição, né? Porque o propósito de Cristo na Terra foi justamente por aí, para isso, né? Para que eles aceitassem Ele como Salvador e para que eles, né? Para que eles aceitassem Ele ali, né? Aí eu fico o meu filho que perguntou para mim, o Ravi, né? Que o Ravi ele mas lê um pouco e ele assiste muitas novelas. Ele é noveleiro dessas novelas assim. Aí ele fala assim, mas e se o povo não tivesse rejeitado, Deus não ia salvar a gente? Aí eu falei assim, não sei, meu filho, um dia eu vou perguntar para alguém vai me responder. Tá não, bom. assim, o que acontece é assim, esse era assim, Deus sempre fala muito com o povo de Israel, fala sobre essas sentenças assim de que ele rejeitou Jesus, porque assim, Deus precisa mostrar ao povo de Israel o que eles fizeram, o erro deles, né? Então Deus, olha, por causa da sua rejeição aconteceu isso, vocês fizeram isso. Então Deus sempre fica enfatizando isso para que eles cheguem ao arrependimento, para que eles cheguem à consciência do que eles fizeram realmente, né? Mas, se a gente for ler aqui no Velho Testamento, as profecias, Isaías, então tem muitas profecias, assim como o povo de Israel, o plano original de Deus era esse, que o povo de Israel pudesse ensinar para as outras nações. Tanto é que quando, como a gente está falando aqui da graça, esse tempo de graça que foi aberto para nós e que nós estamos nele, e esse tempo vai se fechar um dia, né? Hoje em dia, a gente vê o povo de Israel afastado de Deus. A gente vê que o povo de Israel é o povo escolhido ainda é a nação escolhida. Só que eles, assim, eles pecaram como as outras nações. Você pode olhar para o povo de Israel hoje, são poucos os que seguem ao Senhor. Muitos deles têm lá os pecados normais, comuns, vivem de forma comum, como todas as outras nações, né? Bebendo, embriagando-se, usando drogas. Tem muitos, né, os judeus, violência, né? Eles são tão normais como as outras nações. Só que, assim, é como se assim, o Senhor tivesse rejeitado esse período deles para abrir espaço para que a gente entrasse. O tempo da graça vai se fechar. Agora a gente está chegando nesse tempo, um tempo que o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra, né? E as coisas vão ficar muito mais difíceis para quem não, né, não tiver confessado o Senhor, né? Que não tem o Espírito Santo em si. Então, as coisas vão ficar muito difíceis. E, assim, vai voltar o tempo em que o povo de Israel vai ser chamado de volta ao Senhor, né? E nesse período final aí eles também vão ter que
a reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Primeiro agora, assim, que a gente não tem como fazer um estudo assim de Apocalipse, né? Mas assim, quando o Espírito Santo for retirado na terra, vai se abrir de novo um espaço para o povo de Israel e eles vão reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eles vão primeiro ter acreditado no anticristo, vão dar autoridade ao anticristo, vão ter acreditado, vão ser enganados por ele, e aí eles vão se voltar, eles vão reconhecer que Jesus era o Senhor e Salvador. Muitos vão ser salvos, né? Muitos vão ser salvos. Aqueles que confessarem, que quererem que Jesus é o Messias, eles também vão ser salvos, né? Mas assim, esse era o plano de Deus, que eles pudessem anunciar para as outras nações essa glória de Deus, que eles pudessem ensinar. Por isso, assim, quando a gente lê o Velho Testamento, o tempo todo o Senhor fala das nações pagãs, para eles não se contaminarem, né? Agora, aqueles que, todas as vezes que a gente vê na Bíblia que partes em que o povo de Israel estava ali adorando ao Senhor e vinham de outros povos, gentios, né? Pessoas de outros povos, que às vezes se casavam, que começavam a se juntar ao povo de Israel e adoravam a Deus, eles eram aceitos, né? Eles eram aceitos também ali no meio do povo de Deus. A gente vê o caso de Ruth, né? Como Noemi, Ruth voltou, né, para a terra de Israel com Noemi, como que Ruth se submeteu, começou a adorar o povo de Israel de novo, e ela foi contada como, né? Então, assim como Ruth, como alguns outros, vários dos outros povos gentios que reconhecem o Senhor e começaram a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, foram aceitos, né, na presença de Deus. E isso era como se fosse assim, um anúncio do que iria acontecer conosco, né? Mas, assim, de qualquer forma, Deus tinha um plano de salvação para nós, né? Mesmo que Jesus não tivesse vindo, o plano original de Deus era que o povo de Israel ensinasse às outras nações que há um só Deus, o Deus verdadeiro, né? O Deus que se deve adorar, como deve adorar, né? Até todos os ensinamentos deles a respeito do templo, a respeito das leis que eles tinham, na verdade, eram tudo uma maneira de ensinar como se deve adorar a Deus, como Deus quer ser adorado, né? As purificações, tudo isso que eles faziam é sempre um símbolo de como se chegar a Deus, né? Na verdade. Então, é isso. De qualquer maneira, Deus tinha um plano para nós, né? Porque assim, o povo foi se multiplicando, né? E eles foram criando outras nações, mas assim, o povo é que foi se corrompendo, porque o original começou lá com Adão e Eva, né? E o povo foi se multiplicando, eles começaram a se corromper e adorar outros deuses. E nós, aqui no Brasil, né, estamos aí. Como aqui no Brasil a gente é idólatra também, né? Mas Deus já tinha um plano. Deu para responder? Não sei se eu fui bem clara. Porque eu já passei, né? Eu já passei pela Bíblia, já passei por Apocalipse e eu tinha essa dúvida pelo fato do quê? Porque você lê muito que o povo judeu, ele sempre, os israelitas, eles sempre menosprezaram os outros povos, né? Ah, você não é judeu. Ah, você não é isso. Eles sempre apontaram muito isso, né? Você vê lá desde o comecinho, do começo mesmo, que o povo de Israel, quando foi definido por Deus que através de Abraão que ia ser o povo de Deus, o povo ali, né, que ele escolheu, tu vê que eles sempre menosprezam as pessoas que não são dali, que não são da linhagem deles. Então, assim, tu fica muito em dúvida, né? Porque tu fala assim, aí tu falou assim, se Cristo não tivesse vindo, ia ficar por conta deles. Gente, a gente ia estar lascado, porque eles não gostavam do povo que não era de Israel. Assim, duas coisas assim. O plano de Deus era que a nação de Israel abençoasse as outras nações, ensinando elas a adorar um Deus verdadeiro. Esse era o plano original de Deus. Então, assim, muitas vezes, talvez o povo de Israel até rejeitou outras nações, porque as outras nações eram muito idólatras e acabavam corrompendo. A gente vê vários textos assim na Bíblia de que
eles acabavam, por exemplo, às vezes contraía casamento com mulheres de outras nações pagãs, e elas vinham com aqueles deuses delas, com aquelas práticas deles, né, de ocultismo, de várias outras coisas, e começava a introduzir isso no meio do povo de Israel e corrompia o povo de Israel. Então, muitas vezes, Deus falava para o povo rejeitar por causa disso, porque Deus queria que o povo fosse santo e separado para ele. Então, assim, não era para o povo de Israel se contaminar, ao contrário, era para eles influenciarem as outras nações, mas eles se deixavam contaminar. Então, isso assim aconteceu demais. Então, por isso que Deus, às vezes, Deus falava para o povo, rejeita, não quero, se separa, não quero que se case, não quero que se misture. Deus muitas vezes fazia isso, né? E a gente pode ver que muitas das vezes, às vezes eram os reis da nação de Israel, às vezes contra isso tinham várias mulheres de outras nações, e assim, se o rei, que era o cabeça de todo o povo, ele se contaminasse, pronto, aí o povo todo, né, se contaminava. E isso acontecia muito. Então, assim, por isso que muitas vezes Deus mesmo falava, quero que rejeite esse povo, né? Agora, também o plano de Deus era que não, que o povo de Israel abençoasse, que o povo de Israel amasse outro povo, mas assim, trazendo, ensinando, falando sobre ele. Se o povo de Israel fizesse isso, não haveria necessidade deles rejeitarem, deles oprimirem os outros povos. Mas eles acabavam se contaminando, então, assim, às vezes a ordem era do próprio Deus para que rejeitasse, né? Agora, não era nunca para espezinhar os povos. Deus, assim, muitas vezes, Deus punia o povo de Israel pela maldade com que eles usavam. Pode ver que, às vezes, o povo de Israel vencia uma guerra contra outro povo, mas se era injusto demais, Deus, às vezes, punia o povo. Agora, quantas vezes Deus puniu também os gentios porque eles eram maus com o povo de Israel? Eles oprimiam demais o povo de Israel, Deus ia e punia. E assim, hoje em dia, a gente vê isso assim, Deus faz essa promessa, Deus vai punir aqueles que têm punido o seu povo, né? Aqueles que perseguem o seu povo. Aqui nessa parábola, quando a gente vê aqui que os povos, agarrando os servos, maltratavam, na verdade, estava fazendo uma profecia sobre perseguição religiosa, queria ver. Quer dizer, os povos pegavam e agarravam aqueles que vinham falar do Senhor, aqueles que vieram convidar para as bodas do Cordeiro, eles pegaram e agarravam eles e mataram, né, espezinharam, fizeram o que quiseram. Então, assim, quantos missionários não vão às nações hoje falando e são mortos? Gente, hoje em dia, assim, tem muitas nações ainda que perseguem os cristãos de forma assim bárbara, né? Fazendo coisas horríveis. E às vezes a gente não vê nos noticiários, a gente não vê na TV, né? A gente está vendo aí essa coisa política toda que a gente vê no noticiário principal aí, o que há interesse para o jornal, aquilo que vai vender, que vai dar ibope para o jornal. Mas às vezes lá naquelas nações que, às vezes africanas mesmo, que são dominadas por muitos muçulmanos, muitas vezes, né, às vezes são assim dizimadas. Matou 200 pessoas, matou cristãos que estavam se reunindo, os cristãos que se reúnem hoje aí nas igrejas subterrâneas, às vezes na China, porque é comunista, né? Não aceitam o Senhor. Então, assim, isso não é falado abertamente na TV. Raramente se fala. Agora, você lê aí esses noticiários dessas missões Portas Abertas, desses de Ajocum, né, que trazem muitas notícias dos missionários, como que a gente vê que ainda há cristãos perseguidos em todo o mundo, tem cristãos presos, sendo torturados, e são os servos que o Senhor enviou para esse tempo e que têm sido, né, maltratados, como fala aqui nesse texto, né? Mas eu vou tentar separar aqui alguns textos, Priscila, que falam sobre essa eleição do povo de Israel e como esse plano original de Deus era abençoar as nações. Vou ver se eu trago isso aqui amanhã, anotadinho, para a gente esclarecer melhor ainda esse ponto. Mas, assim, com certeza, o plano de Deus incluía todas as nações. Uhum. Ele só queria que Israel fosse abençoado. Só que Israel não, Israel se contaminou e Deus, né, o plano de Deus assim se cumpriu em Jesus, né? Mas, voltando lá no nosso texto, assim, aqui fala que o rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso aqui pode fazer uma referência a Israel, que foi
Israel foi, vamos dizer assim, Nero tocou fogo em Israel, né? Lá o povo de Roma incendiou Jerusalém, né? O templo queimou tudo, queimou as casas, queimou tudo, matou, né, as pessoas. Então, assim, houve uma época que aconteceu isso realmente na história, né? Depois de Jesus ter sido ressuscitado e tal, né? Prendeu muitos dos apóstolos, né? Dos cristãos da época, né? E mataram a muitos. E aqui fala a respeito disso, né? Eles fizeram isso, o assassino incendiaram a cidade, né? E então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, né? O povo não era digno. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidados para as bodas todos quanto encontrares. Nós. É assim, a gente fala, a gente vê aqui a Bíblia fala disso, né? Ide nas encruzilhadas dos caminhos, como se fosse assim, em qualquer lugar, todos quantos encontrados, todos nós, né? Nós não éramos considerados como um povo digno, né? A gente estava aí à margem da sociedade, vamos dizer assim, né? As outras nações não eram a nação escolhida principal, né? Mas ela foi convidada. Nós somos convidados, por isso que a gente fala tanto assim a salvação como um privilégio de Deus para nós, sabe? Porque a gente não era contado como um povo digno, sabe? A gente não era escolhido para estar nessa boda, nessa festa maravilhosa que a gente, né, está participando já e vai participar. Porque hoje, assim, o Espírito Santo em nós é como se fosse essa garantia de que a gente vai entrar. Sabe quando alguém te dá aquele convitinho, né? Aquele selinho ali para tu entrar na festa, a garantia de que você vai conseguir entrar lá, né? E é o Espírito Santo em nós, é essa garantia. E aqui fala assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, né? O Senhor tem chamado maus e bons, aqueles que se acham muito corretos, muito certinhos, muito dignos, e aqueles também que não são nada. Uma coisa que a gente observa, gente, é que assim, nós somos chamados pelo Senhor, e assim, eu sei que a gente tem os nossos pecados, que a gente erra muito, mas nós não somos, como se fala que a Bíblia, malfeitores, nós não somos bandidos, nós não somos, né, pessoa de uma índole, assim, todos nós somos pecadores, né? No nosso coração nós somos pecadores, mas assim, os nossos atos, né, a gente não pratica ato de injustiça, de ser um assassino, de matar alguém, né? Então talvez nós estamos contados como esses bons aqui, né? A Bíblia fala, chamam os maus e os bons. E quem seriam os maus, né? Que o Senhor chamou? Se a gente for, eu nunca fiz isso, talvez eu nunca vá, não tenho esse desejo, mas assim, se você for visitar uma penitenciária, existe uma igreja dentro da penitenciária, existem muitos salvos lá dentro, gente que era assassino, que matou, que roubou, que estuprou e que hoje se converteu ao Senhor. Então eu fico pensando assim, se eles não são esses maus, mas que o Senhor chamou também, sabe? Gente assim que é escória da sociedade mesmo, sabe? E que está dentro das penitenciárias, os ex-viciados e drogados que estão lá, sabe? E que hoje se converteram lá dentro e que estão esperando só uma sentença para poderem ser livres aqui fora, mas que já são livres lá dentro, né? Tem pastores dentro das penitenciárias. Eu tenho uma pessoa íntima, assim, né? Muito íntima nossa, da família, que está presa, aí por assim, porte de drogas, né? Não fez nada muito tão grave, mas está presa, recebeu a sua punição corretamente, e a pessoa está esperando sair, mas ela lá dentro, ela está sendo evangelizada, guardada, sabe? Sempre que ela dá notícias, ela participa dos cultos que há lá dentro, né? Foi sendo tocada por Deus naquele lugar, né? Até se converter. Então, a gente vê esse trabalho grande que existe. E às vezes eu fico pensando se esses são às vezes a gente fala de maus e bons, né, daqui na Bíblia, se não são esses, né? Nós que nos achamos bons porque a gente se converteu, mas a gente não era tão as nossas ações não eram tão ruins assim. E esses maus aqui são essas pessoas também que são consideradas más pela sociedade, mas que o Senhor chamou, que o Senhor alcançou, né?
E aí fala que os servos saíram e reuniu, né, na sala do banquete. E aí, gente, olha só, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Isso daqui é um texto que eu sempre que eu lia esse texto, eu me perguntava assim, gente, mas será que ele emudeceu? Será que se ele não falasse, puxa, eu não consegui comprar roupa, puxa, eu não tenho roupa, será que aquele rei não daria uma roupa para que ele pudesse estar lá? Né? Eu sempre perguntava isso, porque aqui eu falava assim, por que esse homem se calou, né? Se esse homem clamasse, ele, por favor, deixa eu ficar, eu tomo um banho, eu limpo as minhas vestes, me deixa ficar, né? Será que esse homem não clamasse, Deus não teria misericórdia dele, né? Será que o Senhor não deixaria? E a resposta para mim é que sim, sim, porque aqui fala assim que o rei ordenou aos seus servos: amarrai os pés dele e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O rei mandou fazer isso com aquele homem. Só que assim, aqui o rei não era injusto, ele havia dado chances de chances ao povo, inicialmente ao povo original, chamou, eles maltrataram, aí ele mandou chamar qualquer um, então, que quisesse entrar, né? A gente está falando aqui de nós, do povo gentio, que não conhecia a Deus, não conhecia as leis de Deus, mas que fomos chamados. E ali no meio está uma pessoa que, mesmo depois disso tudo, ela não estava com os trajes, com as vestes certas, né? Aqui sem trajes, são aqueles assim que estão ali, participam, né, da comunhão do reino de Deus. Muitos que vêm à igreja hoje, que estão no meio do povo de Deus, mas estão sem justificação, que na verdade não se converteram de verdade. Já estão lá no meio, começam a entrar junto com o povo todo, junto com a multidão, né? Eles entram para as bodas, já experimentando antecipadamente, isso que eu falo assim, que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente já está participando do reino de Deus, a gente já recebeu uma porção aí, né, do reino de Deus, e essas pessoas também entram, mas elas não foram justificadas, elas, na verdade, elas não se converteram de verdade, e elas estão ali, né, no meio. E assim, as vestes nupciais vão falar dessa santificação, sabe, dessa separação. Nós falamos isso esses dias, assim, sobre que santificação não é perfeição, né? Não é ser perfeito, nós não vamos ser perfeitos aqui, mas santificação é uma separação. Quando você está buscando, você está num processo de Deus, né, de separar a sua vida para Deus. E quem vem trazer esse processo, quem vem trabalhar em nós é o Espírito Santo, que vai nos santificando a cada dia, né? E assim, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. É assim que diz a palavra. Lá em Hebreus fala isso, né? Que a gente deve seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos salvos pela justificação, né? Pelo sangue do Cordeiro que nos justifica diante de Deus. Só que a santificação é esse processo da justificação. A gente precisa continuar, né? O que acontece? A gente aceita Jesus, a gente é justificado, né, pelo sangue do Cordeiro, só que se a gente se afastar de Deus e a gente viver uma vida, uma conduta que não agrada a Deus, será que a gente continua mantendo essa salvação? Você blasfema, você erra, você peca e não se arrepende. Será que você vai continuar com essa salvação? Né? Então, assim, a santificação é a manutenção dessa salvação, né? Dessa justificação. Quando a gente vai se santificando, se separando do mundo, a gente está nesse processo aí, né? Mantendo, porque a gente pode perder essa salvação, pode perder a justificação que a gente ganhou inicialmente, né? Agora a gente precisa ser santo. Então, assim, essa salvação, essa santificação, não é assim uma coisa externa só, mas é um processo interno. Começou com a nossa justificação e precisa se desenvolver, né? O que acontece internamente precisa ser externado. A gente precisa, através das nossas ações, demonstrar que nós nos separamos, que nós realmente abrimos mão do pecado, que a gente está rejeitando o pecado e querendo mais a Deus, né?
E eu vejo aqui que esse homem, ele ficou calado. Quando o rei pergunta para ele, como que você entrou aqui sem essa veste? Como que você entrou aqui sem estar revestido de santidade na sua vida? Como que você entrou aqui sem estar vestido com as roupas reais? Porque, assim, naquela época, o que se fala que era costume dos reis, né? Quando chegava alguém, eles faziam aquelas festas nos seus castelos, né? Convidavam vários reinos de outras nações, eram convidados para aqueles banquetes, e alguém chegava e por acaso a sua veste estivesse suja, por causa da caminhada, por causa né, vinham naquelas carruagens, naqueles, né, o transporte era muito difícil, né, eles vinham aí pelo deserto, então talvez a roupa se sujava, né, ou a roupa rasgava, acontecia alguma coisa. O rei tinha no seu palácio suprimento de capas, de roupas, né, que pudessem fornecer para os seus convidados. E foi isso que Jesus fez conosco, né? Deus tem, o Espírito Santo vem nos revestir, né? Veio colocar as vestes sobre nós, porque nós não tínhamos as vestes adequadas, né? E o Espírito Santo é que nos reveste de poder de Deus, né? Que nos santifica, e nós fomos revestidos dessa roupa, assim como o rei fazia. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, com o rei suprindo, dando as vestes, né, para as pessoas, aquele homem ficou sem as vestes, né? Ele não quis vestir, ou ele não se importou em vestir adequadamente para estar naquele lugar. E assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem as roupas adequadas, a gente não pode permanecer na presença de Deus, né? No banquete do Senhor ali, né? E aquele homem podia ter dito, sou eu que estou sem vestes, sou eu não consegui as vestes, eu preciso de umas vestes, por favor, me dá, né? Me reveste, me cobre com essa capa, né? Me cobre dessa forma. Mas ele ficou mudo, ele não abriu a sua boca, ele não clamou. E assim, se a gente for pensar aqui nesse emudecer, ele não falou, ele não orou, ele não clamou. Ele podia ter clamado, mas ele preferiu fechar sua boca e não dar resposta para o que o rei havia perguntado. E então aquele homem foi lançado daquele lugar. E eu penso assim, para nós, sempre ainda há uma chance para nós. Mesmo que a gente tenha caído no pecado, a gente seja servo de Deus, a gente esteja na igreja e a gente está tudo bem, né? E nós somos santificados, o Espírito Santo habita em nós, e de repente acontece da gente pecar terrivelmente, da gente falhar, da gente se afastar, da gente cair, sabe? Há uma chance para a gente clamar a Deus. Deus, por favor, fui eu, sim, eu estou sem essas vestes, eu errei, eu estou sujo. Deus, eu estou sujo. Minha roupa rasgou, mas assim, me dá mais uma chance, me cobre, me reveste, né? Me cobre com o teu sangue, Senhor. Como a gente pensa assim, quando a gente peca terrivelmente, a gente clama pelo sangue do Cordeiro, sabe? Senhor, me cobre com o teu sangue. E o Senhor, ele faz isso por nós. Deus é misericordioso e bom até o fim, até o momento final, quando essa porta da graça for fechada, né? O Senhor, ele nos dá uma chance, sabe? Então a gente não deve calar, a gente deve clamar, a gente não deve emudecer, a gente deve pedir a Deus misericórdia, pedir que ele nos dê, né? E eu vejo aqui nesse homem, tristemente, ele ficou calado. E aí ele foi lançado para fora. Vai ter um tempo que Deus vai fechar essa porta, como a gente está falando, essa porta da graça aí para todos os gentios, todos os que foram chamados aí, né, à beira do caminho, nas estradas, nas encruzilhadas, todos os que entraram e foram revestidos com as vestes corretas, as vestes oficiais. Uma hora Deus vai fechar essa porta para que Deus possa abrir de novo para os judeus, né? Para que eles possam reconhecer o Messias como seu Senhor, e aí realmente haver essa boda do Cordeiro. A Bíblia fala assim que Jesus, de ambos os povos, Jesus fez um, né? Com seu sacrifício na cruz, ele reuniu gentios e judeus e fez um povo só. E é isso que a gente vê aqui, Deus reunindo num povo só, numa só festa, numa só boda. É uma noiva só que o Senhor não vai casar com várias noivas. O Senhor não vai casar com a igreja e com o povo judeu de forma separada. Deus não é polígamo. Ele faz dos dois povos, ele faz um povo.
uma noiva, há uma noiva que vai se casar e que vai entrar nas bodas com o Cordeiro, né? E nós estamos inseridos nisso daí. E a santidade é que vem assim fazer essa manutenção dessa nossa salvação, né? Como a gente fala de manutenção, você tem a sua casa e você, né, você tem que manter ela limpa, né? Você mantém, ela sujou, você limpa de novo. Você está mantendo, né? Ah, não, antes que aquele piso ali se estrague totalmente, todo dia eu vou limpar aquele piso. Eu vou passar um produto, eu vou passar um pano, eu vou passar um mop, né? A gente tem o mop hoje, a gente vai mantendo, é manutenção. Uma máquina numa fábrica, né? De vez em quando, a máquina trabalha 30 dias ininterruptamente, né? Produzindo aí, vamos dizer, uma confecção, né? Produzindo aí, e assim, de tempos em tempos, a pessoa tem que parar aquela máquina, colocar um óleo, dar uma limpada, limpar as engrenagens, não é? Não tem que fazer isso, fazendo uma manutenção antes que ela se estrague de vez, né? E é isso que vai acontecendo conosco. O Espírito Santo vai nos santificando, né? Vai limpando as nossas peças, as nossas engrenagens, para manter essa máquina continuando funcionando, para manter essa nossa salvação. Se a gente deixar ela se sujar de novo, não limpar, quer dizer, não se arrepender, não voltar ali de novo, não voltar para a palavra, daqui a pouco a máquina vai se estragando e a gente pode vir a perder a salvação, né? Assim como eu estou falando, uma hora a máquina pode quebrar e não ter mais jeito, né? Só comprando uma nova. Então, isso que acontece com a gente. Ficou claro, meninas, sobre isso Ficou. que a gente falou aqui, sobre essa bodas do Cordeiro aqui, essa bodas é essa festa maravilhosa que o Senhor tem preparado, esse casamento lindo que vai haver, né, entre o Cordeiro de Deus e a sua noiva, né? Vai chegar esse tempo lindo, e a gente já tem sido assim, como eu falei, a gente já recebeu esse selo, que é o selo do Espírito Santo, que tem nos preparado, tem nos revestido. O Senhor fala assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, colocado. A gente falou de vestes esses dias, né? E é isso. Eu estou com uma blusa aqui e eu vou e revisto, estou revestida. Eu estou com uma segunda camada, né? Revestido de poder de Deus sobre a minha vida, para que eu possa suportar ainda esse tempo, né? Para que eu possa viver aqui esse tempo, para que eu possa ser essa máquina que está ainda em manutenção, que possa produzir ainda muito, por muito tempo. Né? O Senhor vem fazer isso conosco. E assim, todos nós somos chamados, sabe? Chamados a esse arrependimento, chamados para essa boda, para essa festa maravilhosa, esse banquete, sabe? Toda vez que a Bíblia fala de mesa, né? De banquete, nós somos chamados à comunhão do Cordeiro, à comunhão do Senhor. Mesa fala de fartura, mesa fala de compartilhar, mesa fala de comunhão, né? De quando a gente se assenta à mesa com alguém, vocês já perceberam, assim, geralmente a gente senta à mesa com alguém que a gente tem intimidade, né? É difícil, né, quando você senta à mesa, imagina você estar num restaurante, eu me lembro quando eu trabalhava e às vezes ia almoçar, não comia aquilo, e eu sentava numa mesa sozinha, um dia que eu estivesse sozinha, e vinha alguém, né, estranho, eu posso sentar nessa mesa aqui, porque não tinha outro lugar, né? Às vezes a pessoa possa se sentar aqui perto de você, porque às vezes a mesa grande, sozinha, né? E a gente permite, mas você já se sente logo mais constrangido, você quer comer rápido e se levantar, né? Porque você não tem intimidade com aquela pessoa, ou então você puxa papo, né, com a pessoa para começar, então, né, ter ali alguma interação. Então, assim, a gente vê que isso é uma prática. A refeição é algo íntimo, refeição é algo assim que fala de intimidade. Então, quando você senta à mesa com alguém na sua casa, ou quando você convida alguém, é porque você tem intimidade com aquela pessoa, né? Geralmente, não é que nunca aconteça, mas geralmente você vai se sentar à mesa com quem é íntimo de você. E aqui, se o Senhor nos convida para a mesa, para a sua boda, Ele preparou um banquete, né? É porque Ele nos ama e Ele nos quer perto dele. E por isso que ele nos dá todas as condições para que nós estejamos nessa mesa, nos dá as vestes oficiais, né? Como a gente falou aqui na época de Jesus, que
todo aquele que convidava para um banquete, ele oferecia um servo que ficava à porta para lavar os pés, né, daquelas pessoas, para que elas estivessem adequadas na sua mesa. Assim o Senhor fez conosco, o Senhor já lavou a nossa vida, né, na água limpa, né? Aqui fala da palavra, a palavra é essa água que nos limpa, né? Tanto é que Jesus, assim, o que Jesus fala para Pedro, né? Quando Pedro fala que Jesus me lava o corpo todo, como Jesus fala, né? Jesus vai falando com ele, dando aquele exemplo de lavar os pés, né? E ele fala, não, Jesus, não só os pés, me lava o corpo todo. E Jesus fala assim, não, vós já estáis limpo, né? Agora é só lavar o pé, porque nós já fomos lavados por esse regenerar de Deus, né? E agora a palavra vai nos lavando os pés, mantendo a nossa santidade, né, diante do Senhor. E é isso, meninas. Assim, o Senhor tem nos chamado, nós fomos convidados para esse banquete. A gente precisa fazer essa manutenção dessa salvação com a santificação, separando a nossa vida do pecado, né? Separando a nossa mente, né? Nos santificando realmente, abrindo mão daquilo que é do mundo para se chegar para as coisas de Deus, né? E ler, meditar, orar é uma maneira da gente estar sempre fazendo essa manutenção nossa, né? E saber assim que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, sabe? E que vai chegar esse tempo que a porta da graça vai ser fechada e nós vamos estar nela, em nome de Jesus. Que a gente não seja aqui como esse que, se por acaso falhou, se a nossa roupa rasgou, a nossa roupa está suja, que a gente não fique com essa roupa indigna na presença de Deus, mas que a gente clame a Ele e fale, Senhor, minha roupa rasgou, eu falhei de novo, eu pequei de novo, eu errei de novo, mas por favor, me dá uma veste nova, me revista, me lava aqui, porque eu preciso, que a gente não emudeça, mas que a gente clame ao Senhor. Amém? Amém. A gente pode parar aqui hoje, meninas, e continuar amanhã, né? Tá. Para não ficar extenso demais, a gente continua. Amanhã eu vou trazer aqui, você anota uns textos que falam sobre essa eleição de Israel, né? E essa chamada aí para todos os povos gentios, né? Para a gente continuar esclarecendo sobre isso, né? Sobre que mesmo que o povo de Israel tivesse aceitado ao Senhor, o Senhor tinha um plano da nossa salvação. Nós fomos incluídos nela, né? Amém. Todos os povos e nações, né? Fomos incluídos em Jesus. Amém? Eu queria falar principalmente para a Fabi, né, que há 3 meses atrás, né, ela me encontrou na igreja e eu estava muito triste e falei para ela que eu não estava mais conseguindo ler a palavra. Eu que sempre gostei muito de ler a palavra e falar para ela que eu estou conseguindo não só, né, participar do devocional, mas eu tenho voltado a estudar de novo a Bíblia fora do devocional. Eu tenho conseguido ler muito a palavra de Deus e nesse meio tempo ela me trouxe, na oração dela, ela trouxe que Deus queria que eu fizesse uma faculdade, né? E falar para ela me ajudar agora, porque eu tô com muita dúvida, tô com medo, não tô me sentindo capaz de fazer uma faculdade, já tô me achando velha, de achar que não vou conseguir estudar, sabe? De não conseguir me superar nisso. E também tô com medo de não ter a decisão correta, sabe? O que Deus realmente quer que eu faça, qual faculdade Ele quer que eu siga, porque eu já não tenho mais idade para ficar pulando de curso em curso, né? E assim, que ele me encaminhasse, porque o Joseph teve perturbado. Ele falou assim: você vai fazer faculdade ano que vem? Você já escolheu a faculdade? Você já viu o que você quer fazer? Já decidiu? E aí ele tá me enchendo muito o saco com isso. Eu falo assim, Senhor, eu não sei o que eu quero, sabe? Eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo, sabe, sentir aquela certeza no meu coração do que fazer. Então, assim, que ela venha me ajudar de novo, né? Amém. Amém. A gente ora, né, Rosane, Jô, Fabrícia, e quem traz a resposta é o Senhor, Pri. O Senhor, Ele traz direção para a nossa vida. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, né? É isso, o Senhor vai sinalizar para você, fique em paz,
né? Você já chegou a fazer enfermagem? Alguma parte de faculdade? Não, de faculdade não. Eu fiz a faculdade só de educação física, né? Que não era o que eu queria, não era. Eu fiz no calor do momento, né? E era próximo da onde eu morava. Aí eu fiz educação física, mas aí depois eu nunca mais entrei na faculdade. O Senhor vai sinalizar para você, o Senhor vai te mostrar, fique em paz, confia no Senhor, tá? A gente vai estar orando sobre isso. E eu também quero falar aqui que no início a Pri falou que ela revê o estudo e anota. Gente, isso é muito poderoso, né? Serviu até de experiência para mim. Eu não estava fazendo isso, eu vou começar a fazer, porque está sendo dado para a gente um banquete, né? Vamos se alimentar de uma maneira profunda, né? Porque o Senhor quer trazer crescimento para a gente. O Senhor só pode trazer crescimento para a gente se a gente se alimentar, se aprofundar na palavra. E a Rosane está aqui disposta a nos ensinar, né? E olha, é muito bom. Então, vamos rever o estudo mesmo, vamos anotar e vamos se alimentar, né? Porque isso vai encher a gente do Senhor, né? E eu estou muito feliz pela vida de cada uma aqui que tem aprendido, que tem se dedicado. E isso aí, meninas. Prosseguir e encaminhar o Senhor. Deus vai trazer resposta para você, descansa, tenho certeza disso, Fria, tá? Depois a gente vai ter um momento de oração, né? Vamos fazer a mesa, meninas. Nisso a gente pode ministrar na vida de vocês, né? Faz uma enquete aí dos sábados, Fri, bota pra gente. Sobre o sábado seria dia 9 ou dia 30, que a gente combinou. Que vocês vão estar, cada uma vai ter um compromisso. Aí eu vou falar agora dia 9 ou dia 30 para a gente marcar. Sábado, dia 9 de setembro, é isso? Não, 9 de agosto. Agosto. Ah, não, é agosto. Ou dia 30 de agosto. Eu vou preferir dia 30, porque dia 30 já vai ter terminado a obra aqui. Já está muito suja a minha área. Com a obra para eu receber vocês, está tudo direitinho. Dia 30 seria o ideal. Aí a gente poderia botar dia 30. Ou então setembro. Ou setembro, né? Ou alguma data em setembro. Tá. Aí eu já coloco dia 30 e os sábados de setembro. Aí vocês vão vendo, conforme vocês for ter compromisso, vocês vão eliminando aqueles sábados. Só não pode aquele sábado do dia 12 que eu viajo. Não é isso? Dia 12, no sábado dia 12 eu não poderia. Não, é dia 13. Dia 13 que eu tô viajando, que eu tô no voo. Tá? Meninas, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho para vocês, assim. A intenção nossa, né, com esse devocional é mesmo a gente estar estudando a palavra, né, sendo ministrado pela palavra, mas assim, a motivação é que cada uma comece a se aprofundar, a crescer, né, a ler, e assim como a Pri, que eu tenho uma dúvida disso, porque aí mesmo que a gente não tenha a resposta aqui na hora, a gente vai buscar um texto, a gente vai poder conversar sobre isso aqui. Assim, nem sempre, muitas vezes a gente vai trazer o estudo como a gente trouxe hoje aqui, é um estudo, uma explicação da palavra, porque às vezes a gente fica sempre esperando que Deus vai trazer uma revelação, às vezes através sobre a vida pessoal, e não é isso. Muitas vezes o Senhor vai ministrar muito aqui, porque a palavra sempre ministra a nós, mas a intenção é que a gente estude mesmo, que a gente cresça nisso, né? Então, assim, para a gente não ser... A gente ser profundo na palavra, que nós sejamos mulheres que entendamos a palavra, né? E quando a gente lê, a gente possa ensinar outros, ensinar os nossos filhos, né? Essa é a intenção. E uma coisa, assim, um detalhe, eu não sou uma teóloga, sempre estudei muito a Bíblia, amo isso, mas eu não sou uma teóloga. E, assim, eu também penso em fazer um seminário, né? Estou, assim, buscando de Deus uma direção em relação a isso, mas não para que eu possa ter um cargo ou ser alguma coisa, não, uma pastora, não. A minha intenção é para que eu tenha mais ferramentas para ensinar, para ajudar, para mim aprender, né? Porque já que eu amo tanto, então quando vocês orarem, me incluam também. Eu preciso de uma direção clara, assim, de Deus. Eu tenho buscado ao Senhor,
né? E a Pri também vai ter essa direção, se é uma faculdade de teologia, se é psicologia, né? Porque eu acho que você lida tanto nessa área também, às vezes Deus... Agora, o que a Bíblia fala? Que assim, o Senhor fala que sob as minhas vistas eu te darei conselho. Então, assim, é debaixo dos olhos dele, ele vai nos dar conselho, ele vai nos direcionar, né? A gente crê nisso. Mas a intenção nossa aqui, meninas, é sempre isso, é estudando a palavra. Então, quando vocês tiverem dúvidas, tragam mesmo. Eu não sei todas as respostas, mas eu vou aos universitários. Eu consulto os universitários, vou lá, a gente vai na palavra e a gente vai buscando para que a gente entenda o que a gente está... A gente precisa entender a respeito da nossa fé. A gente precisa ter esclarecimento a respeito daquilo que a gente crê, né? Entender realmente. Amém. Então é isso. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Pode orar, Quem Rosana. vai orar? Pode orar? Amém. Senhor, muito obrigada. Senhor, cada mulher que está aqui é tão preciosa aos teus olhos. Senhor, e cada mulher que está aqui é tão inteligente. Eu te louvo, Senhor, por isso, pela inteligência de cada uma, Senhor. Cada uma tem uma habilidade dada pelo Senhor, cada uma tem uma capacidade dada pelo Senhor. Deus, eu louvo, Senhor, pela fome e sede que cada uma tem de te conhecer, Senhor, e de te fazer conhecido, de poder ensinar os seus filhos, de poder ensinar, Senhor, as pessoas que a rodeiam, Senhor, com a tua palavra. Senhor, por isso nós estamos aqui, por isso cada uma tem entrado nesse devocional. Senhor, nós não estamos aqui buscando apenas, Senhor, uma revelação para o nosso dia, uma palavra certa para o nosso dia, como se isso aqui fosse um horóscopo, algo que a gente pudesse consultar, uma carta que nós pudéssemos consultar para uma resposta para o nosso dia a dia. Não, Senhor, a tua palavra é profunda e ela gera mudança no nosso coração. É isso que nós estamos buscando, Senhor, uma transformação do nosso coração, uma mudança da nossa mente, como diz a tua palavra, Senhor, que nós possamos renovar a nossa mente. Senhor, e nós oramos nessa manhã, Senhor, que o Senhor acrescente cada dia mais, Senhor, inteligência a essas mulheres, Senhor, que o Senhor acrescente cada dia mais mente aberta, Senhor, para receberem a porção do Senhor, Deus, e um espírito inabalável, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um espírito, ó Deus, de fortaleza, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, uma visão aberta, que o Senhor nos dê ouvidos aguçados, Senhor, para que nós possamos entender, ó Deus, as coisas profundas do teu espírito, Senhor, ó Deus, e a gente possa ser eficaz naquilo que a gente faz, que cada mulher aqui, Senhor, quando abrir a sua boca, Senhor, onde estiver, Senhor, que seja como um profeta do Senhor, Deus, ó Deus, que esteja espalhando a tua palavra onde estiver, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada mulher aqui seja forte, Senhor, seja levantada cheia, Senhor, da tua armadura, Senhor, Deus, que seja revestida, Senhor, com o manto, Senhor, do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, possa, ó Deus, operar nessa terra, Senhor, ó Deus, espalhando a tua palavra, espalhando o teu amor, Senhor, transbordando daquilo que o Senhor tem dado. Senhor, cada mulher aqui é capaz, Senhor, Deus, de ir além ainda, Deus, do que tem sonhado, de estudar, de voltar a estudar. Senhor, ainda que, ó Deus, tenha 50 anos, 60 anos, Senhor, o que é isso para o Senhor? Ó Deus, Senhor, 1000 dias para o Senhor é como um dia, Senhor, e um dia é como 1000 anos, Senhor. Deus, e nós te louvamos porque o Senhor é Senhor do tempo. Senhor, e o Senhor é que renova as nossas forças, é que renova a nossa mente para aprender. Que o Senhor faça isso aqui com a vida da Priscila, com a minha vida, com a vida de cada mulher que ainda tem desejo, Senhor, ó Deus, de se preparar, seja para o mercado de trabalho, seja para o ensino na tua casa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione, faz cair sobre o nosso coração a tua vontade, Senhor. Tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos e para onde o Senhor quer, o Senhor inclina. Então, inclina o nosso coração nas tuas mãos, Senhor, para onde o Senhor quiser nos levar, Senhor. Nós oramos nessa manhã, Senhor, e santifica a nossa vida, que o Senhor, que nós estejamos, ó Deus, revestidos de poder, revestidos dessa autoridade, da santidade do Senhor, para que nós estejamos de forma digna, ó Deus, sentados à tua mesa, Senhor, e possamos comer desse banquete que o Senhor tem nos oferecido, Pai. Muito obrigada por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Menino. Amém, meninas. Glória a Deus.
Amém, meninas. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Amém, amém. Muito obrigada, tá? Beijo. Pondo, por Deus favor. abençoe. Amo vocês, tá? Tchau. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau.